Boa noite. Bem-vindos ao jornal Control News, aonde informamos o controle da sua empresa, mas não da sua vida. Hoje, a empresa Comploit acaba de anunciar a morte, ou melhor, o falecimento repentino de um de seus funcionários. Você não sabe quem é Comploit? Então passaremos um pequeno comercial para que você fique informado. Bem-vindos à empresa Gillette da cidade. Comploit. Sua empresa de leites e derivados. Para contratar, contrate 992622934. Obrigado. Mas antes que você se pergunte quem era Controle e por que ele era importante na empresa, eu recomendo que você ouça o nosso Controlcast, que estará disponível em todas as plataformas de áudio e vídeo. Corta pro comercial! Bom dia, galera. Bem-vindos ao Controlcast, o seu melhor podcast de administração do IFG. Sim, a gente tá podendo. Bom, galerinha, eu espero que nessa terça-feira de manhã vocês estejam confortáveis, estejam bem, viu? Bom, quem não tá bem é a Comploit, como a gente viu, né? O controle deles, sumiu. Se alguém vê o controle do Comploit por aí, procura, entrega pra nós que a gente dá uma ligada lá e manda eles vir buscar. E sim, eu acho que a empresa vai melhorar e que as coisas vão se reer e vai dar tudo certo. Confia no pai da administração que vai dar certo, confia. Mas bom, como tudo que é bom dura pouco, hoje é o nosso último episódio da série Funções da Administração. Galera, já vem o quê? Já vem 2 semanas que a gente vem sofrendo. Já vem 2 semanas, né? Já tem 2 semanas que a gente vem sofrendo já com esses trabalhos, né? Com esses temas muito importantes, né? Desse curso maravilhoso, viu, Glaucio? A gente não tá reclamando, a gente tá agradecendo porque a gente tá ficando inteligente, tá? Sei que todos os trabalhos foram feitos com muito amor, né, galera? Muita uhul! Aleluia! Mas hoje, para encerrar a nossa série, para acabar com o trabalho, não que seja ruim, mas para encerrar com chave de ouro, a gente vai falar sobre controle. Eu acho que já deu para perceber, né? Depois de toda essa bagunça que aconteceu aí, eu espero que tenha ficado bem nítido, senão, bom dia. E eu gostaria de iniciar falando que uma empresa, ela não se baseia apenas em organização ou de um processo de planejamento responsável, bem elaborado, né, com um desenho de uma estrutura que permita a execução adequada de atividades e de uma direção que lidere e motive os funcionários. Toda essa questão que a gente já viu. Mas ela depende também de um sistema de controle eficaz que seja responsável por detectar, escuta-me bem, detectar possíveis desvios e corrigi-los em tempo hábil, ou seja, agilidade. A gente quer que as coisas que estão lá no nosso lindo e maravilhoso plano da empresa, da administração, que estejam acontecendo. A gente não quer que as coisas fiquem bagunçadas. A gente tem que analisar, o povo ali do controle tem que olhar e falar, opa, ali tá errado, opa, aqui tá certo. E corrigir, entendeu? Correr lá e falar, opa, galerinha, vamos refazer aqui que deu errado, hein? Claudinho, tá tudo dando errado aqui, vamos reformular esse negócio. Ou seja, controle não é nada mais, nada menos que fiscalizar e orientar as outras funções apresentadas, analisando se na prática os projetos e esquemas estão sendo realizados com excelência. E se caso não estejam, né, trazer soluções viáveis para que essas coisas, ou seja, esses conflitos que estejam acontecendo, sejam resolvidos de uma forma ágil e bem executada. Ou seja, o controle tem essa função de unir todas as outras funções da administração e gerar a paz e o amor, né? Às vezes a gente perde ele, acontece o que aconteceu lá na Comploit, mas tá tudo bem, a gente consegue se reerguer. Às vezes não, às vezes é com muito esforço, mas dá certo. 3 abordagens de orientação de controle. Bom, para entender mais o que é as 3 abordagens, eu acho que é importante primeiro sabermos o que é essa orientação de controle. A orientação de controle é o sistema que assegura que a interação entre os indivíduos seja cooperativa, mesmo quando os interesses são opostos. E para que haja essa cooperação, é necessário essas 3 abordagens, que é o controle de mercado, controle burocrático e controle de clã. No controle de mercado,
As suas características principais é a utilização do mecanismo de mercado, como preços, participação de mercado e lucros, avaliando e controlando as atividades e os resultados de organização, como acompanhar o desempenho e o desenvolvimento na empresa, como por exemplo, avalia o desempenho de fatores externos à organização, como o que chega na empresa, como mercadorias, alimentos, no caso se fosse um mercado, e etc. Está ligado diretamente a fatores de competição com os mercados, tanto fora quanto dentro da empresa, envolvendo até departamentos, divisões, indivíduos de uma outra organização. E o controle de mercado é responsável por trazer essa cooperação entre os indivíduos que sentem essa competição dentro da empresa, trazendo um lugar mais saudável para a convivência no trabalho. O controle burocrático está ligado diretamente às relações humanas dentro da empresa, onde são aplicadas regras, normas, padrões, políticas e procedimentos para avaliar e incentivar o desempenho na empresa. São as características da burocracia que controlam e avaliam os funcionários, os incentivando a se comportar de forma mais adequada para alcançar os padrões da empresa e obter um melhor desempenho. O controle de clã é uma organização que valoriza o compartilhamento de valores, normas, crenças, tradições e entre outros fatores que pode aproximar os funcionários, de forma a construir uma amizade dentro da empresa. Preza por um relacionamento mais informal no local de trabalho e trabalhos em equipes é mais valorizado nesse tipo de organização. É importante ressaltar que as empresas não usam uma única orientação de controle. É importante que as 3 orientações estejam reunidas para ter um controle total de toda a instituição. O controle de mercado para fins lucrativos, o controle burocrático para fim de normas e o controle de clã para relacionamentos saudáveis dentro da empresa, dentro da instituição. Sobre os tipos de controle, o controle de desempenho de uma atividade ou processo organizacional, ele pode ser efetuado em diferentes momentos, antes que a atividade comece, enquanto a atividade decorre ou depois que a atividade estiver terminada. Os 3 tipos respectivos do controle são baseados no sincronismo temporal. São eles o controle preventivo, o controle simultâneo e o controle posterior. Falando um pouco mais sobre eles, a ideia central do controle preventivo consiste na antecipação dos problemas que poderão ocorrer. Em vez de resolvê-los depois que aconteçam, dessa forma seu foco está em garantir que todos os recursos e condições necessárias à execução das atividades cumpram um conjunto de requisitos, de forma a evitar os problemas durante o desempenho dessas atividades. Já o controle simultâneo consiste no monitoramento contínuo das atividades, de forma a garantir que estejam sendo executadas de acordo com os padrões de desempenho definidos. Esse tipo de controle enfatiza o processo, corrigindo os problemas à medida que vão decorrendo. Diferentemente do controle preventivo, o controle simultâneo é considerado um mecanismo de controle reativo, pois aguarda a ocorrência de um problema para então corrigi-lo, antes que se torne muito custoso para a organização. E por último, o controle posterior, ou controle por feedback. Ele tem como objetivo avaliar o desempenho de uma atividade ou processo após a sua realização. Seu foco está na comparação dos resultados obtidos com os parâmetros no desempenho previamente estabelecidos. O controle posterior não tem como objetivo corrigir o desempenho, mas sim identificar as causas dos desvios. Isso permite uma correção de problemas futuros na execução da mesma atividade. O processo de controle tradicionalmente é composto por 4 etapas, mas pode vir 5 ou 6, entre outras etapas, basta dividir. Por exemplo, a primeira etapa se refere aos parâmetros de desempenho. E o que seria isso? O que seria um parâmetro de desempenho? Eu só posso saber se eu estou certo ou errado, se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou bonito ou não, se eu tiver um padrão de desempenho. Eu só sei se algo é caro ou barato se eu tiver um parâmetro de desempenho. Então, para eu avaliar se algo é bom ou ruim, eu preciso saber aquilo que é o certo, né? Sendo assim, para eu poder controlar, eu preciso saber os objetivos do controle e qual é o seu padrão. E assim, eu vou avaliar a mensuração dos dados do desempenho atual com um padrão de medida, sendo aqui onde pode ser facilmente acrescentadas etapas, comparando o desempenho atual com os objetivos dos parâmetros estabelecidos, colocando etapas onde irão identificar erros, falhas, desvios, para depois corrigir com as medidas corretivas.
Eu irei falar um pouco sobre comparação e desempenho, né? Bom, essa é uma etapa que o administrador avalia o desempenho em comparação com os parâmetros que foram estabelecidos, né? Assim, ele consegue avaliar os desvios que acontecem no decorrer da execução da atividade que foi proposta e tem que ser desempenhos que são significativos para o que foi proposto. E, de modo geral, quase todas as atividades e processos que são organizados apresentam desvios em relações dos padrões de desempenho. E cabe ao administrador interpretar a aceitabilidade dessa variação, né? Aceitar do modo que foi feito. E caso a variação observada seja considerada inaceitável, deve ser tomada algumas ações. Um princípio que deve ser observado na comparação do desempenho com os parâmetros e os princípios da exceção. Um princípio que deve ser observado na comparação do desempenho com os parâmetros é o princípio da exceção, que é um princípio que defende que o administrador apenas deve dedicar atenção especial às exceções ou os desvios significativos em relação ao resultado esperado. Ao concentrar em apenas casos específicos, os administradores podem economizar todos os tempos e recursos importantes. Nessa etapa do processo de controle, o administrador deve procurar identificar os fatores que estão na origem do desvio, para fazer uma avaliação que coincide e informa o desempenho. Por exemplo, o não alcance do objetivo de vendas semanal de um vendedor pode ter provocado pela paralisação dos aeroportos, impedindo de viajar. Bem, eu vou falar sobre o fator humano no processo de controle. Até o momento, o processo de controle está sendo analisado a partir de uma perspectiva instrumental e mecânica, mas ainda as organizações são compostas por pessoas e os sistemas de controle são desenhados para limitar o comportamento delas. Mas, no entanto, controlar o comportamento dos membros gera problemas, resistências e controvérsias. E, bem, um dos requisitos de um sistema eficaz de controle é sua aceitação por parte das pessoas que estão sendo avaliadas. Sem ter aceitação, todo o sistema de controle fica comprometido. O fator humano nesse processo é de uma grande importância para a adequação dos sistemas de controle aos objetivos organizacionais. De fato, os controles podem ter um impacto positivo no desempenho, mas também podem ter consequências muito negativas. Tudo dependerá da forma como os sistemas são utilizados pelos administradores e como os funcionários controlados perceberem a importância e a precisão do controle. Pesquisas mostram que o controle pode levar a comportamento disfuncional. Essas consequências disfuncionais influenciam o comportamento burocrático, o comportamento tático e a resistência ao controle. Desse modo, é importante considerar as potenciais reações das pessoas ao sistema de controle. O comportamento burocrático é o comportamento direcionado para a realização exclusiva de atividades medidas pelo sistema de controle. E o comportamento tático é o comportamento dos membros organizacionais com o objetivo de burlar o sistema de controle. E a resistência ao controle é o comportamento defensivo de reação à perda de autonomia imposta pelo sistema de controle. As abordagens estratégicas ao controle comportamental são a estratégia de controle por imposição externa, que é a estratégia de controle comportamental que defende a imposição por parte dos gestores de controle rígidos sobre os trabalhadores, e a estratégia de controle por motivação interna, que é a estratégia de controle comportamental que envolve os trabalhadores na definição dos parâmetros de controle e que encoraja o autocontrole. Bem, e por fim vou falar sobre as técnicas de controle comportamental. Os administradores fazem uso de diversas técnicas de controle comportamental, buscando verificar se os funcionários estão de fato realizando aquilo que a organização espera deles. Bem, vou falar algumas técnicas que eles usam. Primeiramente, eles usam
recrutamento e seleção, depois orientação, desenho de cargo, avaliação de desempenho, treinamento, estabelecimento de objetivos, formalização, incentivos e bônus, disciplina, supervisão direta e cultura organizacional.